Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o tão famoso morango do amor de um jeito super simples, fácil e de uma maneira bem econômica. Você vai precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 150 gramas de leite em pó integral. Mexe tudo e leva pro fogo. Lembrando, comece com o fogo alto, daí você vai mexendo. Quando levantar fervura, você coloca para fogo médio, continua mexendo até dar o ponto. Amanda, qual que é o ponto correto? Que muitas pessoas têm essa dúvida pro recheio e pro ponto de enrolar. Para enrolar, o ponto correto é quando você passa a espátula assim no meio e os dois caminhos não se juntam mais. Aí se ficar aqueles gruminhos no seu brigadeiro, você vem com um fouet, com ele ainda quente, mexe com bastante força para desfazer todos aqueles gruminhos. E aí o seu brigadeiro, a sua massa vai ficar bem lisinha. Aqui eu peguei um prato, coloquei um pouquinho de desmoldante, soltei toda a minha massa ali de brigadeiro e depois eu deixo ele esfriar em temperatura ambiente, bem protegido com um plástico filme. Deixa esfriar em temperatura ambiente, porque depois quando você passar na calda, se a sua massa estiver gelada da temperatura da geladeira, a sua calda vai acabar ficando grudenta, vai grudar no saquinho, vai derreter, não vai ficar bom, tá bom? Aqui a gente vai separar então os nossos morangos, você vai pegar o talinho, né, ali aquela folhinha, gira e retira e reserva essa folhinha, que vai ser pra parte da decoração. E esse galinho que sobrou ali, você corta com uma faquinha, mas com cuidado para não ferir o morango, senão ele vai soltar a água e aí vai ficar ruim e vai ficar difícil na hora de você envolver ele na massa do brigadeiro, tá bom? Então retira essas folhinhas, reserva elas num potinho. Aqui eu deixei separadinho já um morango higienizado, as folhinhas. E agora a gente vai preparar a tão temida calda. A gente vai colocar o açúcar, a água, e aí você coloca o vinagre, o corante e mexe muito bem e coloca no fogo. Depois que você colocou no fogo, não mexa mais, tá bom? Então você coloca ali no fogo, mexe só ali para dissolver bem o açúcar e todos os ingredientes, e aí você não vai mexer mais, você vai deixar ferver ali tranquilinho, tá? Aqui eu coloquei também um pouquinho de pó dourado, mas é opcional, tá? No começo parece que vai dar tudo errado, né? Porque ele não se mistura, mas com o tempo, conforme for levantando fervura, esse pó dourado vai incorporar na calda e vai ficar a coisa mais linda. Aqui então eu já peguei a minha massa de brigadeiro que resfriou em temperatura ambiente, lembra disso, tá? Apliquei um pouquinho de desmoldante na minha mão e fui porcionando aqui as bolinhas com a massa do brigadeiro. Abri como se fosse mesmo uma massa aí de coxinha, tá? E aí vim então com o morango e vim colocando dentro e fechando como se fosse uma coxinha mesmo, tá vendo? Então você vai colocar o morango, olha só, é importante que o morango não esteja soltando água, por isso tem que tomar cuidado na hora de tirar o talinho dele, tá? E aí, ó, vai fechando como se fosse uma coxinha, tá vendo? Aí eu vou pressionando com as duas palmas da mão pra tirar o ar, caso fique algum arzinho por dentro também, né? Da coxinha, do formato de coxinha. Pressiono muito bem. E prontinho, ó, não tem muito segredo. Se você tem dificuldade, usa mais massa de brigadeiro e faz uma bolinha, caso você tenha dificuldade de fazer o molde da coxinha. Mas a intenção do morango é que tem o formato do morango, então se esforce aí pra conseguir fazer esse formato de coxinha, pra ficar bem bonito seus morangos do amor, tá? E aí fui fazendo isso com toda a minha receita. Essa receita me rendeu 12 unidades de coxinha, né? Eu poderia passar ela no leite em pó também e vender ela assim, mas agora a febre é o morango do amor. Então rendeu 12 unidades. E aqui, ó, já tá fervendo a calda, tá vendo? Que já misturou todo aquele pó, aquele pó dourado que eu coloquei, já misturou na calda. Enquanto tá terminando de ferver, eu já tô espetando aqui, só que eu espetei do lado errado, pessoal. O lado certo é do outro lado, tá bom? O palitinho, eu acabei espetando na pontinha, mas tá valendo. Certo? Então eu vou espetar o palitinho. Perceba que eu deixei para espetar depois. Então depois que eu já enrolei todas as coxinhas, eu ainda deixei elas mais um pouquinho em temperatura ambiente, não fiquei mexendo nelas, tá? E aí depois eu vim com um palitinho para espetar. Agora eu vou mostrar para vocês o ponto certo da calda. Quando você joga um pouquinho da calda, ela vai fazer um crack dentro do copo, ela vai estralar, sabe? Vai estralar assim, porque você jogou uma calda quente dentro da água. Enquanto não fizer esse estralinho, não tá bom,
certo? Estralou, já tá bom. Aí você pode desligar o fogo e pode começar a banhar as suas coxinhas na calda maravilhosa. E olha que linda que fica. Você pode usar o pó dourado para dar esse efeito metalizado, que fica a coisa mais linda. Ou se você não quiser, também não precisa usar o pó dourado, tá bom? Aí você vai fazendo uma por uma com cuidado, lembrando, a calda precisa estar quente, você tem que ser rápida nessa hora, tá? Não venha com essa de querer dar choque térmico. Tem gente que tá pegando o morango depois que tira da calda e joga dentro de um copo d'água. Não faça isso, porque ele pode até endurecer na hora, mas depois a sua calda vai começar a ficar mole, vai derreter. Depois de dura já na coxinha, ela vai ficar mole, vai derreter, não vai dar certo. Então faz um por um, com calma, espera escorrer e vai colocando um por um ali, ó, com esse formato deitadinho, pra ela escorrendo, pra depois você finalizar. E para colar essas folhinhas, é só você pegar um pouquinho da calda, que ainda tá mole, você passa ali na partezinha de cima do seu morango e encosta a folhinha. Ela vai secar, vai endurecer e a folhinha vai ficar ali, ó, bonitinha, finalizada, tá vendo? Olha que coisinha mais linda. Mas vamos ver agora se realmente deu certo e se ela ficou crocante, porque a intenção é que fique muito crocante. E aqui eu vou mostrar para vocês o morango finalizado e vou morder ele, prestem atenção. A receitinha eu vou deixar na descrição desse vídeo. E se você quer precificação do morango do amor, comenta aqui abaixo. Até o próximo vídeo. Um beijo!